Muito bom dia a todos os participantes e a todas as participantes que estão aqui na nossa reunião, na nossa audiência pública da Comissão de Saúde, e também a todos os que acompanham através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Esta audiência pública foi convocada por requerimento da bancada do Partido dos Trabalhadores e aprovada por unanimidade na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, tendo a origem inicial, inclusive, desse pedido, um pedido da coordenação da Associação Vida e Justiça, seção de Santa Catarina, para que realizássemos essa audiência pública, que vai debater a situação da Covid de Santa Catarina e terá bastante foco também na questão do atendimento às vítimas da Covid, às pessoas que ficaram com sequelas, também motivados pela criação dessa Associação Nacional em Defesa da Vida e da Justiça, e também aqui a seccional de Santa Catarina. E, é claro, também vai debater sobre o momento atual, sobre essa preocupação com essa nova, que já não é nova, né, essa variante Delta. Inclusive, temos a presença do secretário de Estado da Saúde, que emitiu comunicado também sobre o atual momento. Dei conhecimento, inclusive, agora há pouco, na reunião da Comissão de Saúde, que fizemos antes desta audiência pública, sobre essa preocupação também com os estudos recentes demonstrando aí que a VOG Delta está associada a um aumento de transmissibilidade ainda maior do que as outras variantes. Por isso a gente vive ainda um momento de preocupação grande. Então, esta audiência pública tem esta intenção de debatermos esse atual momento. Vamos inicialmente ouvir uma fala da entidade que motivou essa audiência, que é a Associação Vida e Justiça de Santa Catarina. Depois ouviremos também a fala do Alexandre Crispim Boing, que é epidemiologista da UFSC, Márcio Cruz, secretário executivo da Associação Vida e Justiça, e doutor André Mota, secretário de Estado da Saúde, e depois, então, abriremos inscrição também para os demais participantes, lembrando que essas falas iniciais, em torno de 5 minutos, com exceção talvez da Tânia, aí, que além da fala vai também passar 2 breves vídeos, né, que a gente possa, então, fazer o início dessa reunião. Eu já registro a presença do deputado Vicente Caro Preso, nosso vice-presidente da Comissão de Saúde. Vejo a deputada Dirce Heidscheider também, a quem cumprimento, deputado Padre Pedro também, a quem cumprimento, deputada Ada de Luca, conselheiro do Tribunal de Contas, Luiz Eduardo Xerém, doutor Douglas Martins, do Ministério Público, deputado Maurício Scudilac, deputado estadual também, e os nossos convidados e convidadas que vão sendo depois anunciados. Portanto, passo a palavra para a Tânia Ramos, que é coordenadora da Associação Vida e Justiça, seção de Santa Catarina, a entidade que nos motivou a trazer esse requerimento que transformamos em pedido junto à Comissão de Saúde, através dos deputados da bancada do PT. Quero ressaltar mais uma vez aqui, deputado Padre Pedro, deputada Luciano Carminati, deputado Fabiano e também esse deputado. Com a palavra, Tânia Ramos. Muito obrigado, deputado Eudis Areta. Bom dia a todos, a todas e a todos. A Associação Vida e Justiça agradece ao deputado Fabiano, que nos ajudou, e toda a bancada do PT, que prontamente atenderam o nosso pedido de uma audiência pública de um tema de grande relevância, grande importância para o nosso país e para o nosso Brasil, e hoje, principalmente em Santa Catarina, para a vida das pessoas. Em nome de todas as vítimas vivas que ficaram com sequelas, e as familiares das vítimas fatais, que cumprimento a todos, a todas e a todos desta mesa e desta Casa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Bem, a Associação Vida e Justiça foi criada em abril de 2021
com o objetivo de articular nacionalmente uma grande rede de apoio e solidariedade às vítimas da Covid-19, que vem trazendo essas discussões em todo o nosso país. A pandemia é a pior crise sanitária do século, sabemos disso. Inicialmente, parecia consenso que a Covid-19 não escolhia classe social, raça e religião. Sabemos que todas as classes foram atingidas, mas de lá para cá, os dados só fizeram confirmar: a doença mata mais pessoas negras e pobres. Digo isso porque essas pessoas estão em cenários de desigualdade social e também com um governo negacionista que contribuiu com mais de 500 mil mortes e sequelados. O que não é visto, meu pessoal, não é sentido, muito menos combatido. Estamos, então, chamando a atenção dos nossos governantes e que em nenhum momento, seja a nível federal, estadual e municipal, estão preocupados com milhões de pessoas que estão jogadas à sua própria sorte. Pois essas vítimas vivas e das famílias fatais estão sem assistência dos setores públicos, sem assistências na área da saúde para a sua recuperação e reparação após Covid-19. Hoje essa audiência é necessária e muito importante. Estamos falando de vidas, de famílias que ficaram órfãos e com sequelas. Para finalizar a minha fala, vamos ter hoje um grande debate, uma oportunidade de juntos podermos pensar em soluções para a gente ajudar a essas pessoas. Vamos apresentar alguns depoimentos que vão representar milhões de pessoas que estão nessa situação de órfão, de acamados, sequelados, sem assistência da saúde após Covid a essas famílias, a essas pessoas. Então, gostaria de deixar aqui bem claro que nós estamos falando hoje, nessa audiência pública, de vida. Viva o SUS, viva a ciência, viva a vida, vacina para todos. Muito obrigado por essa oportunidade. A associação agradece muito a toda essa casa por dar importância a esse momento importante que a gente vem falar da vida das pessoas. Vamos passar alguns vídeos, gostaríamos de passar muitos, mas vamos apresentar esses vídeos para que vocês tenham um momento da forma de como encontra essas pessoas. Esses vídeos representam milhões de pessoas do nosso país. Muito obrigado. Ok, obrigado, Tânia. Vamos ver, então, os vídeos, se estão em condições de serem... Talvez. Não estamos com som ainda do vídeo. Estamos com um pequeno problema no som. O pessoal já está tentando... Não está sendo possível por enquanto. Vamos ver. Talvez, se não for possível agora, a gente pode ir seguindo nas falas e depois tentamos o vídeo posteriormente, então. Ok, Tânia, podemos... Pois não? Bom dia, deputado Nildir Sareta. Eu fiquei com a responsabilidade de passar os vídeos, eu tive um problema aqui, eu peço desculpas, então, aceitando a sua recomendação, a gente segue enquanto eu resolvo aqui. Bom dia. Pois não, perfeito. Obrigado, Márcio. Eu consulto se já está na sala. Eu queria também registrar a presença do deputado Fabiano da Luz, também já participando na nossa reunião.
Já citamos o deputado Fabiano, a questão do requerimento, de toda a nossa bancada, e nominamos a todos os deputados também. Consulto se Alexandra Crispim Boing, epidemiologista, professora da UFSC e membro do Observatório Covid-19. Alexandra encontra-se na sala. Oi, deputado, bom dia. Já pois estou não, aqui Alexandre. Presente. Pois não, vou lhe passar a palavra, então. Se puder, num tempo de 5 minutos, fazer a sua apresentação, nós agradecemos. Com a palavra, Alexandra Boing. Isso. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. A princípio, o pessoal tinha comentado comigo que seria uma apresentação em torno de 20 minutos. Não sei se a gente teria esse tempo para essa apresentação, para fazer um levantamento, mas vocês que... Na verdade, são bastante inscritos, bastante falas. Talvez houve um equívoco ao lhe informar esse tempo, mas a gente vai concedendo um pouquinho a mais aí, numa prorrogação. Aí eu sei que você vai poder fazer uma síntese aí. Sem problema. O que a gente tinha conversado era para falar um pouquinho da questão da situação em Santa Catarina. Então, a situação em Santa Catarina, acho que a gente não precisa fazer um resgate histórico, né, do que a gente teve até o início desse ano. Eu acho que todo mundo acompanhou como que o processo se deu, que a gente teve filas de UTI por bastante tempo, né, e a situação ela não foi resolvida, né, em tempo oportuno. A gente sabe que no Brasil inteiro a gente teve esse tipo de situação, mas em Santa Catarina foi realmente bem impactante. E quando a gente olha as projeções que a gente tem agora para as últimas semanas, né, tanto as projeções de casos de hospitalização e também de transmissibilidade, os dados que têm sido produzidos pela Fiocruz, mais recentes, mostram para a gente uma projeção nas hospitalizações e óbitos por SLAG, um aumento desse número. E isso tem uma indicação para a gente de estabilização. Só que essa estabilização para a gente é um pouco preocupante, porque é uma estabilização em patamares altos, né? Então, um pouco pior do que a gente viu em grande parte do cenário do ano passado. E o que nos causa grande preocupação é que agora a gente tem uma questão adicional, que é a presença da variante Delta. Então, até as projeções do próprio Estado, né, o casting que o Estado divulgou ontem, também mostra essa aproximação de estabilidade. Eles indicam talvez uma tendência de queda, mas quando a gente olha as projeções a curto prazo e médio prazo, que é um outro tipo de análise, que o Infogripe também faz, né, a equipe do Fiocruz, junto com o Observatório Covid-19, a gente percebe que a gente tem um cenário a longo prazo, que seriam de 6 semanas, de estabilização, e um cenário de curto prazo de probabilidade de crescimento. E quando isso acontece, quando a gente tem essas informações que são diferentes entre análise de curto prazo e análise de longo prazo, isso pode ser um indicativo forte de interrupção de queda. Então, num cenário sem uma queda sustentada, com uma alta transmissibilidade, que é o que a Fiocruz também indica para o estado de Santa Catarina, e um patamar elevado ainda de casos ativos, a gente acaba tendo um risco do agravamento. Então, se a gente não potencializar, né, medidas de mitigação, isso pode acontecer. E esse cenário da variante Delta nos preocupa muito, porque a gente já tem todos os indicativos, né, já tem evidências científicas sendo produzidas, e a gente tem acompanhado isso no cenário internacional, que em locais, em países que a vacinação já está bem avançada, mesmo assim, a gente tem um alto número de casos. Então, quando a gente fala da variante Delta, a gente pode dar o exemplo, por exemplo, da Islândia, que foi nas últimas 2 semanas que deu bastante repercussão, que tem 75% da população imunizada, totalmente imunizada, né, com 1, 2 doses ou a dose única, e eles mostram um aumento de casos. Isso a gente também está vendo em Israel, no Reino Unido, nos Estados Unidos, que tem um percentual superior, né, 70%, 60%, 50% da população totalmente vacinada.
Então, isso acaba nos preocupando bastante, já que no estado a gente vem avançando na vacinação, vem avançando de forma importante. É claro que tem os entraves da questão da disponibilização desses imunizantes, mas Santa Catarina vai avançando nesse processo. Mas ainda a gente tem um número grande de pessoas que não voltaram, né, para a segunda dose. Isso é preocupante porque uma dose só, ela não protege contra a variante Delta, e esse número é bastante expressivo. E uma outra questão também é em relação às crianças. Então, até então, a nossa preocupação, a gente sabia que o cenário, quando a gente avaliava a criança, a gente via que geralmente eram assintomáticas e que não tinha uma evolução da doença. E o que as evidências têm mostrando agora com a variante Delta é que esse cenário muda. Né? Então, a gente está tendo uma grande repercussão na mídia internacional, nas agências internacionais, reforçando a importância da gente implementar medidas para a proteção também das crianças. Né? A gente está tendo um aumento, inclusive, de hospitalizações e desfechos em crianças. E até o CDC está reforçando uma recomendação do uso de máscara pelas crianças acima de 2 anos, reforçando a questão da ventilação. Então, a gente precisa de investimentos em relação à ventilação, monitoramento da qualidade do ar, né, que é um proxy que a gente consegue minimizar o risco, né, para a gente tentar ter um maior controle nessa disseminação. E isso é extremamente importante, porque a gente sabe que vai conviver com o vírus por um longo tempo. Então, a gente tem que pensar em estratégias para manejar o risco, né, e minimizar esse tipo, as ações. Então, a gente tem alguma coisa ainda para fazer, para avançar. Então, para finalizar, o recado que eu quero deixar é que Santa Catarina, ainda o nosso cenário não é confortável, a gente não pode baixar a guarda, a gente precisa avançar mais, a gente tem que lembrar que a imunização completa são 2 doses ou a dose única, então, às vezes, a gente fica divulgando ou falando muito do percentual de cobertura, tanto de alguns municípios como do estado, da primeira dose, e a gente sabe, já as evidências mostram que uma dose não protege contra a Delta, até com a segunda dose a gente tem uma queda dessa imunidade, né, dessa proteção. As vacinas não impedem a transmissão e a infecção, então a gente precisa de medidas conjuntas, só a vacinação por si só não vai ser suficiente, né? Claro, as vacinas impedem os desfechos, que os desfechos piores ocorram, mas para a população imunossuprimida, o idoso, a gente já vê que a resposta imunológica pode não ser suficiente, tanto que a gente está vendo casos, né, e aumento do número de casos na população idosa, né, as internações, inclusive. As crianças com a variante Delta parecem sempre realmente mais acometidas, então, que a gente não tinha visto anteriormente, então a gente precisa proteger. E esse conhecimento que está disponível, que é muito rápido, né? Porque a ciência, na pandemia, especificamente agora na pandemia do coronavírus, tudo está sendo muito rápido. Então, as evidências, elas acabam surgindo de maneira muito rápida. Então, a gente precisa revisar os protocolos, a gente precisa revisar regramentos, a gente precisa pensar nesse manejo para que a gente possa proteger a nossa população. E também para a nossa população ter uma ideia clara do risco que ela está colocada, a partir do momento que ela entra num ambiente fechado, só com ar-condicionado. A nossa população não sabe que risco que ela tem quando ela entra num ambiente fechado com ar-condicionado. Né? Então, ela não desconhece essa questão, sabe que é necessário a ventilação, mas a gente tem alguns percentuais de ocupação que foram colocados, mas a gente precisa ter esses indicadores mais claros para a nossa população. Isso já vem ocorrendo em vários lugares do mundo, não é uma coisa cara de ser feita, pode ser implementada, e com isso a gente consegue manejar o risco e realmente dar segurança para as pessoas que precisam trabalhar isso, tanto nas escolas como nas instituições públicas, privadas. Isso pode ser feito. Aumentar essa ventilação, entrar com estratégias, fazer testes dos ambientes e monitoramento da qualidade de ar por meio do proxy de medida de CO2. Então, isso é uma questão urgente que a gente precisa pensar. E a gente precisa implementar medidas de proteção populacional individual,
né? Então, assim, ó, é preconizado tanto pela comunidade científica, as agências internacionais, para que a gente possa unir esses esforços para a gente proteger a nossa população, proteger as nossas crianças, e que a gente possa vencer essa pandemia de uma forma mais rápida possível, né, e com menos perdas e com menos sofrimento. Uma outra questão também fundamental é que, apesar da gente ter todas as indicações da necessidade do uso de máscara, hoje a gente já tem recomendações reforçando o uso de máscara de melhor qualidade e bem ajustadas. Máscaras, por exemplo, do tipo PFF2. Não só por profissionais de saúde, e sim por todos. Anteriormente, tinha-se a recomendação que essas máscaras deveriam ser deixadas para os profissionais, porque a gente teve problema na produção das máscaras, mas hoje essa recomendação internacional ela já é feita. E, inclusive, os preços já baixaram muito. Então, hoje você consegue comprar uma PFF2 por cerca de R$ 1,40, né? E ela vai dar uma proteção muito maior. Então, são questões que às vezes nos parecem simples e que a gente até acha que a população tem isso muito claro, mas hoje a gente tem até uma falha de entendimento de como se dá a transmissão, né? Então, a OMS acabou demorando muito para reconhecer a transmissão por aerossóis. Então, as pessoas se preocupavam muito com a questão da gotícula. Então, a gente vê até em estabelecimentos públicos, né, e privados, aqueles acrílicos que fazem como divisória. E aqueles acrílicos, inclusive, já tem estudos indicando que eles acabam aumentando o risco de contaminação, porque ele não deixa, né, a circulação de ar acontecer. Então, você tem um risco aumentado. E isso não protege contra uma gotícula, que é muito mais pesada e mais direta, né? E a gente sabe que isso não acontece. Na semana passada, eu conversei com alguns profissionais do telesaúde, conversando como que é essa prática, né, nos consultórios odontológicos, nos consultórios clínicos, e as pessoas, às vezes, relatando, inclusive profissionais de saúde, que ao ficar sozinho numa sala, eles acabam baixando a máscara. Então, se você está contaminado e você está num ambiente sozinho, sem máscara, você está jogando, só o simples fato de respirar, você está jogando aerosol no ambiente. Então, se você estiver infectado e uma outra pessoa entrar nesse ambiente, ela tem um risco de se infectar. Então, a gente precisa também uma comunicação franca, clara e objetiva com a população, né? Reforçando sempre como se dá essa transmissão e quais são as medidas de proteção individual que precisam ser implementadas. Então, seria esse o recado. Deputados, agradeço o espaço e também me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigado, Alexandra Crispim Boing, epidemiologista, professora da UFSC, membro do Observatório Covid-19. Suas contribuições são importantes. Eu quero dizer que tudo é difícil de implementar no Brasil, né? Máscara, tem aqueles que negam e etc. Mas uma coisa que eu observo é a dificuldade das pessoas se convencerem que tem que deixar ventilar os ambientes. Aonde a gente vai, a janela tudo fechada, portas, eu acho que você chamou a atenção aí para um aspecto que não tem sido tanto falado, mas fundamental nessa questão da ventilação. Márcio Cruz, secretário da Associação Vida e Justiça, seção de Santa Catarina. Passo a palavra também, em torno de 5 minutos aí para fazer a sua fala. Registro já a presença também na nossa sala do deputado federal Pedro Xay. Bom dia, deputado Neudi Sareta. Eu queria só antes, deputado, tomar a liberdade de tentar passar mais uma vez o vídeo que ficou comigo a tarefa aqui. Então, antes da minha fala, se você me der a permissão, eu vou... Já recebi aqui uma recomendação da área técnica aí da comissão. Vou ver se eu consigo mais uma vez, por gentileza. Carlos César, professor César. No dia 15...
Sou Geonete, companheira do Carlos César, professor César. No dia 15 de novembro, ele desmaiou no banheiro e foi levado para o hospital em Indaial. Ficou lá 4 horas de observação e não foi feito o teste da Covid em meio a uma pandemia. No dia 17, fomos para o posto de saúde em Apiúna. A médica deu uma requisição para fazer o teste, azitromicina e paracetamol. Era para tomar azitromicina só se tivesse positivo o teste. No dia 19 ele teve febre e nós viemos para Balneário Camboriú. Dia 20 ele foi internado. Dia 25 ele foi entubado. O atendimento do hospital muito humanizado. A cada chamada, enquanto ele não estava entubado, a gente podia conversar com ele. E depois os filhos e eu conversávamos, não sei se ele ouvia. É uma espera dolorida. Foram 62 dias. Pequenas melhoras, seguidas de pioras. Ele teve 3 infecções, uma no sangue, que foi debelada logo, 2 no pulmão. A primeira levou 10 dias para ter sinais de melhora e a segunda não teve mais o que fazer. Ele não acordava e essa era uma preocupação do médico. Quando ele melhorava e eram retirados sedativos, ele não acordava. E o médico falava da preocupação em novas infecções. Passou por traqueostomia, recebeu 4 bolsas de sangue, hemodiálise e teve vazamento de oxigênio do pulmão para o corpo. É uma espera entre esperança e desespero, é uma espera dolorida. No dia 21 de janeiro ele faleceu. Eu tenho gravadas várias falas do médico, que me ligava todo dia, inclusive a última, do último dia. Eu pude perceber também quanto que esse profissional também sofre com a perda de um paciente, e o César era o que estava mais tempo na UTI. Eu perdi também uma irmã, que tinha 62 anos, foi dia 4 de abril, e o primeiro tratamento dela também foi com cloroquina e ivermectina. César, presente sempre. Boca que terminou, ele foi para o Piauí ontem de manhã. Todo mundo sabe que o Lula está fazendo uma visita ao Nordeste, conversando com... O governador ficou 2 dias, né? Perdão. E além... Tem algum microfone aberto aí? Márcio, você continua com a palavra ainda? Teve alguma intervenção aí, mas... Pode ligar seu microfone, Márcio. Um assentamento da Tá, não está sendo possível, Márcio, passar o segundo vídeo, mas tá ok. Vamos prosseguir, então, aqui com as nossas falas. Vou passar a palavra agora ao doutor André Mota Ribeiro, secretário de Estado da Saúde, coordenador do Centro de Operações de Emergências em Saúde, o COIS. Doutor André Mota está em condições de fazer uso da palavra agora? Bom dia, deputado, com certeza. Pode fazer. Cumprimentá-lo como nosso coordenador, presidente da Comissão de Saúde da Leste, aos outros deputados, meu colega Vicente Caro Preso, Fabiano da Luz, Ata, Ada de Luca, outros todos que estão aí. Um abraço muito especial ao meu colega, ex-secretário Dado Xerém, que nos acompanha, também Douglas do Ministério Público, a dona Tânia, a Alexandra e o Márcio Cruz, e a todos que nos assistem. Eu quero aqui, primeiro, trazer a solidariedade do governo às vítimas dessa pandemia, do vírus absolutamente cruel,
mas também ressaltar, apesar de algumas falas e entendimentos, que o nosso governo, nosso Estado, reconhecidamente, além fronteiras, é o Estado de melhor enfrentamento da pandemia, e apesar de termos pacientes fora das UTIs, as terapias intensivas, todos eles estiveram com assistência, com equipamento, com insumos e equipes treinadas, ao contrário do que aconteceu em outros estados. O nosso Estado ele é considerado, sim, o melhor Estado nesse enfrentamento da pandemia, apesar de ter tido um governo afastado 2 vezes, de forma injustificada. E eu quero também deixar aqui meus parabéns às equipes de frente, aqueles que atuam na linha de frente do coronavírus. Apesar de tudo que acontece e também da falta de comunicação, que eu acho que é um grande problema que nós temos ainda, eu quero aqui agradecer muito à Assembleia Legislativa do Estado, essa parceria também nessas oportunidades que nós temos de conversar a respeito da pandemia. Nós estamos trabalhando firmemente para tentar trazer um certo conforto, inclusive para aqueles que já sofreram com a coronavírus, com o vírus, com a doença, Covid-19, e hoje apresentam sequelas. Nós temos tido êxito, a menor letalidade do país é em Santa Catarina, no enfrentamento da doença aguda, mas nós temos mais de 1 milhão de pessoas curadas, muitas delas com sequelas. Por isso que o governo do Estado, já por determinação do próprio governador Moisés, há meses tem discutido várias ações que visam regionalizar o acesso com qualidade às pessoas, trazendo oferta de serviços de saúde dentro das unidades hospitalares, uma releitura da política hospitalar, por exemplo, a melhor política já feita de remuneração de serviços hospitalares no país, que é a PHC de 2019, que agora ela traz ofertas novas, por imposição do próprio coronavírus, né? Esse é um vírus que ele acaba trazendo sequela, que atinge a todos os órgãos e sistemas do corpo, neurológico, cardiovascular, psicológico, motor e outros. Já temos centros de pós-Covid atendendo esses pacientes, em Criciúma, em Chapecó, em Blumenau, em parceria com a FURB. Nós temos o CCR aqui de Santa Catarina, no estado, também participando dessas ações, mas dentro disso que eu estou falando, na necessidade de regionalizar o acesso às pessoas, nós trouxemos 2 políticas de Estado. Uma delas é de regionalizar os centros de recuperação pós-Covid, trazendo um certo conforto para essas pessoas. Isso já está em andamento, é uma política de Estado. Uma outra proposta também do governo, que já está sendo votada, inclusive amanhã, hoje, numa CIB extraordinária, é uma política de Estado na terapia renal substitutiva. Hoje nós temos contratos pulverizados entre municípios e Estado. Nós estamos propondo, então, que isso venha para a mão do Estado para que a gente possa ofertar mais e melhor e mais próximo do cidadão. Tudo que foi dito aqui, eu quero dar os parabéns à nossa professora da UFSC, que é entendimento do governo do Estado, é entendimento desse secretário, da Secretaria de Estado, o que acontece com a variante Delta e das necessidades. Inclusive, protocolos e portarias estão sendo revisadas. Nós já indicamos a utilização da PFF2 como proteção para todas as pessoas, né? Estamos fomentando dentro das nossas redes de governo, inclusive nas manifestações públicas desse que vos fala, a necessidade da manutenção de regramento, e eu tenho fortalecido muito que o uso de máscaras, limpeza e lavagem de mãos e superfícies, e principalmente ambientes arejados com qualidade de ar, são fundamentais. A Delta é mais uma variante que vem, virão outras, ela é mais contagiante, nós não temos cobertura vacinal suficiente, mas mesmo assim nós somos o 4º estado em aplicação de doses de vacina pela agilidade do governo do estado e a grande competência dos municípios em fazer essa aplicação rapidamente. Ontem, inclusive, já atingimos um percentual acima de 33% da D2 da população vacinável do nosso estado. Então, assim, todas as falas aqui, elas são confluentes, elas vêm para o mesmo objetivo, que é deste governo, que é dessa secretaria, de ofertar mais e melhor para as pessoas rapidamente e, se possível, perto dos seus domicílios. Nós estamos sempre à disposição dos senhores para essas discussões. Infelizmente, nós convidamos a Universidade Federal para participar de alguns estudos de monitoramento de eventos testes, mas não foi possível nós continuarmos nessa negociação. Mas aqui fica o convite, de novo, à Universidade e à Associação de Vida e Justiça, que eu acho importantíssima essa criação dessa estrutura, para que a gente possa, primeiro, entender
o que cada um de nós está fazendo. E a Secretaria de Estado e o governo têm feito muito para trazer conforto às pessoas. E também entender dos senhores o que mais a gente pode ofertar. Nós temos aqui essa firme intenção, já estamos trazendo essas propostas de melhoria de oferta. Nós precisamos ofertar mais e melhor. O coronavírus nos impôs um novo tipo de terapia intensiva que tem que ter fluxos diferentes, qualidade de ar e outros processos que têm que ser adequados a doenças infecto-contagiosas. A nossa vida não vai ser mais a mesma como era pré-pandemia. Nós temos isso muito claro e nós precisamos, sim, trazer essa comunicação de uma forma mais eficaz. Eu acho que a nossa grande dificuldade no momento é justamente essa, entender o que cada um está fazendo, e nós estamos fazendo muito, assim como os senhores, e transmitir isso para as pessoas. Então, eu já parabenizo as falas anteriores, me solidarizo com as pessoas que sofrem, todos nós sofremos com isso, vocês não têm dúvida disso, e também me coloco à disposição como representante do governo, do governador, para que a gente possa avançar nessas construções. Inclusive, já peço, com todo respeito, deputado Neudi Sareta, porque essas audiências públicas, elas não nos dão tempo suficiente para que a gente possa colocar toda a construção do Estado de Santa Catarina em oferta de serviços de saúde. Então, eu já lhe solicito uma próxima oportunidade que a gente tenha um tempo maior para trazer as informações que devem ser trazidas, precisam ser trazidas, para que as instituições parceiras, para que as pessoas, a comunidade entenda a profundidade do trabalho deste governo em prol das pessoas. Muito obrigado pela oportunidade, estou aqui à disposição dos senhores. Obrigado, secretário André Mota. Bom, de qualquer forma, se houver necessidade, nós não teríamos problema. Eu tinha previsto a sua fala um tempo maior, aí poderíamos fazer a complementação dela, ou podemos ouvir mais algumas falas, depois, se for o caso, o senhor pode retornar, sim, mas agradeço a sua disposição de se colocar à disposição. Eu vou abrir também as falas agora, feitas essas falas iniciais que tínhamos separado, então, para os participantes que desejarem, lembrando que as falas é em torno de 3 minutos, a gente vai administrando, se houver necessidade aqui de algum complemento. Então, eu vou abrir as falas aqui para quem desejar fazer uso da palavra. Márcio, você está pedindo a palavra, você não tinha complementado sua fala, é isso, né? Pois não. Bom, primeiro, bom dia a todos, a todas e a todos. Em nome da Associação Vida e Justiça, eu também queria me desculpar aqui pelo vídeo, né? Eu tentei passar o vídeo, a gente mandou os vídeos aqui para a organização e me pediram que eu passasse, e não tenho muita habilidade com isso, então queria já me desculpar de antemão aqui, deputado Sareta, né, pelo inconveniente de não conseguir dar conta dessa tarefa nessa audiência pública tão importante. Me foi pedido, nós fizemos uma reunião, deputado Sareta, e a todas e todos que estão aqui, com a ideia de propor esta audiência pública, mas também de ser propositivo, né, no resultado dela, e nós fizemos o nosso dever de casa como sociedade civil, e lemos e estudamos, deputado Sareta, os projetos em tramitação nessa casa que tem o tema da Covid-19, desde março de 2020. Né? Então, tomamos a liberdade de ler e estudar aqueles que, inclusive, já foram arquivados ou rejeitados em comissões, né, ou transformados em lei. E nos deu a oportunidade de, nesta audiência pública, levantar alguns projetos que estão em tramitação na Alesc, deputado, e os deputados e deputadas que estão aqui também nessa comissão, né, e nessa audiência pública, de recomendar como associação que alguns, né, pudessem ter um procedimento mais ágil, porque estão tramitando já há algum tempo, e tem relação direta com as angústias e as necessidades do povo que está vivendo as consequências da pandemia no território da saúde, mas também no território em outras áreas da vida, né, que a saúde tem incidência. Né? Como bem disse a Tânia aqui, né, a Tânia Ramos, que coordena a associação aqui no Estado, a seccional, né, a pandemia ela é um problema de saúde, mas como ela é uma pandemia, ela agrava outros territórios da vida, que não só o biológico nosso, como seres orgânicos que somos. Então, eu queria tomar liberdade aqui, deputado Sareta, eu vou mencionar alguns projetos de lei, são poucos, né?
É bom dizer que essa casa trabalhou muito nesse período, né, Sareta? Só no território da saúde e da pandemia, nós listamos aqui 135 projetos que tramitaram na casa ou que foram protocolados nessa casa legislativa, né? Alguns, a nosso juízo, que nós podemos muito questionar o mérito, que transformaram em lei, né, serviços essenciais que, a nosso juízo, não caberia, mas isso é da democracia, né? A casa discutiu, aprovou, o governo sancionou, né? Mas tem alguns que ainda estão tramitando, e eu vou mencionar aqui alguns deles, deputado, que a gente julga serem necessários. Então, para dar mais agilidade às necessidades do povo de Santa Catarina, e uma vez a casa discutindo e aprovando, a gente espera que a casa aprove esses que nós vamos mencionar, e esperamos realmente que o governo do Estado sancione esses projetos que, a nosso juízo, tem relação com a emergência do povo catarinense. Então, vou citar aqui, então, o PL 0067.9/2020, do deputado Marcos Vieira, que propõe, então, reverter os recursos destinados ao pagamento da dívida do Estado com a União, referente ao ano 2020, portanto, 2021 também, para o Fundo Estadual de Saúde, com o objetivo de subsidiar, em Santa Catarina, os programas e as ações de enfrentamento à emergência da saúde pública decorrentes da pandemia da Covid-19. Esse projeto de lei foi aprovado, teve veto, né, do governo do Estado, e está aguardando na CCJ, desde 3 de 2021, que a CCJ da Leste se posicione sobre levar esse veto ou não a plenário. Tem o projeto PL 0116.1/2020, do deputado que preside essa comissão, Neudi Sareta, que dispõe sobre o financiamento e a transferência dos recursos de suspensão temporária das parcelas da dívida do Estado de Santa Catarina com a União para as ações de serviço de saúde na prevenção contra o novo coronavírus, e estabelece outras providências. Esse projeto está na Comissão de Finanças e Tributação desde março de 2021. Tem o projeto 0145.6/2020, da deputada Ada de Luca, que está aqui conosco, que institui um auxílio emergencial financeiro destinado a atender as mulheres que estão asseguradas por medidas protetivas, e que são vítimas de violência doméstica foram vítimas de violência doméstica durante o período da calamidade pública no estado de emergência ocasionado em função da pandemia. Esse projeto foi recebido pela Comissão de Finanças desta casa, né, em 30 de abril de 2021. Tem um projeto do deputado, do suplente a deputado, que assumiu a suplência em 2020, o deputado Paulo Roberto Esse, que dispõe sobre a criação de um programa de Vale Gás no estado de Santa Catarina e adota outras providências. Esse projeto está tramitando na Comissão de Finanças desde 29 de abril de 2021. O projeto, inclusive, que foi rejeitado pela CCJ recentemente, do deputado Padre Pedro Baldiceiro, que dispõe sobre a suspensão, né, do cumprimento de mandato de reintegração de posse. Ele foi rejeitado recentemente pela CCJ dessa casa, mas nós queremos aqui, então, declarar o nosso agravo sobre, né, e esperamos que o Padre Pedro peça, né, que ele vá, que essa rejeição vá a plenário da casa. E, por último, também tem aqui um PL 0175.1/2020, também do deputado Paulo Essel, que obriga o Estado de Santa Catarina o uso de máscara enquanto perdurar o estado de calamidade pública, e depois, que foi rejeitado pela CCJ e aguarda recurso em plenário, né? E depois do que disse a doutora Alexandra, me parece bastante pertinente que esse PL, né, tenha aí trâmite na casa. Então, deputado Neudi Sareta, a minha tarefa aqui como secretário executivo foi expor o trabalho que a gente fez, né, analisando o trabalho das deputadas e deputados dessa casa, né, e trazendo a nossa recomendação entre os 133 que tramitaram. Alguns ainda estão em tramitação, como esse que eu mencionei, não estão definidos, portanto, a sua inabilidade como projeto de lei, né, e a gente recomenda, para essa audiência pública, que seja levado à mesa da Alesc, né, essa sugestão
da Associação Vida e Justiça quanto a esses PLEs. A gente agradece muito a oportunidade, a generosidade de todas e todos que dedicaram o seu tempo para estar aqui, ao deputado Fabiano, né, que recebeu o nosso pedido, encaminhou à Comissão de Saúde, né, e a todos e todas que puderam comparecer e estão assistindo aqui essa audiência pública, e declaramos aí a nossa solidariedade, né, às mais de 18 mil famílias que perderam seus entes queridos, às mais de 570 mil famílias enlutadas no Brasil, né, e esperamos que as políticas de vacinação sejam efetivamente melhor estabelecidas no Brasil, e que a gente tenha uma última observação, deputado Sareta. Foi dito aqui mais de uma vez que a sociedade, que a comunidade tem dificuldade em seguir as regras, mas é bem verdade também que a gente tem pouca coordenação de ações, ou seja, pouca divulgação institucional sobre a importância dos protocolos. A gente não vê, né, em horário nobre de televisão, rádio, aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil, políticas institucionais de Estado, né, falando dos protocolos e da importância, como nós vimos, por exemplo, em Israel, né, que o primeiro-ministro Netanyahu foi à televisão, né, e ele pessoalmente colocou a autoridade de primeiro-ministro à disposição. A gente espera que o governador aqui no estado faça isso também, né, e que outros órgãos públicos também o façam. Gratidão, obrigado, fico à disposição também. Obrigado, Márcio Cruz. Eu abro a palavra agora, então, aos participantes que desejarem, pode se inscrever pelo chat ou tentar sinalizar aqui, que nós vamos passando a palavra. Passo a palavra ao primeiro inscrito, o deputado Fabiano da Luz. 3 minutos, deputado. Muito bem, eu quero primeiro cumprimentar o deputado Neudi Sareta, parabenizá-lo pela atividade, cumprimentar aqui meus colegas deputados e também a todos os participantes, o secretário André, doutor Douglas, enfim, né? Primeiro, a nossa bancada fez esse pedido justamente atendendo a esta solicitação da Associação Nacional em Apoio à Defesa dos Direitos das Vítimas do Covid, que foi criada, inclusive, na parceria com o deputado Pedro Czai, que está presente nessa audiência. Quero cumprimentar e parabenizar também o deputado Pedro por esta preocupação com a situação do Covid e das vítimas. E eu ouvi um pouco do que o Márcio Cruz colocou sobre os projetos de lei, e a gente precisa aqui também reconhecer que, primeiro, o desespero foi de todos nós, quando a pandemia chegou em Santa Catarina, sobre o que iria acontecer, e até do que se criou em cima da quantidade de mortes, de vítimas, que até para o governo do estado foi um desespero aqueles primeiros meses, né, de que se diziam que nós teríamos aí poucos meses mais de 6 mil vítimas no estado. Então, realmente foi uma situação complicada. Depois, nós enfrentamos um problema, inclusive aqui na Assembleia, da quantidade de projetos de leis, porque alguns deputados queriam tornar tudo essencial. Inclusive, ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, nós derrubamos um projeto de lei que estava aqui parado, que colocava os shopping centers como um serviço essencial que deveria permanecer de portas abertas. Então, claro que a pressão de alguns setores econômicos sobre alguns deputados fizeram com que viessem para cá alguns projetos de lei realmente que fossem absurdos, né? Ou seja, nós entendemos que existe uma equipe competente para isso, um grupo gestor, o próprio secretário André Mota é uma pessoa da qual nós confiamos muito pela competência e seriedade que tem, e que sempre trataram a pandemia com muita seriedade. Então, se você tem profissionais e equipes sérias que estão preocupadas e 24 horas pensando nisso, né, nós aqui também não podíamos ceder a toda a pressão que alguns da sociedade fizeram e alguns projetos que alguns deputados fizeram que a gente sabia que era mais para atender interesses econômicos do que proteção à vida. E, ao mesmo tempo que a gente percebeu que as pessoas parece que começaram a se acostumar com a doença e ter uma vida normal, juntamente com a pandemia, de jovens continuarem se aglomerando, se encontrando, virou toda uma preocupação com a doença. E quando a vacina chegou, aqui tem que reconhecer também que foi tardiamente, o governo federal brincou com a doença. Se nós tivéssemos realmente pegado sério nesse compromisso em logo trazer vacina, quem sabe nós teríamos 1/3 das vítimas que nós temos hoje, né? Mas o fato é que, felizmente, a vacina chegou, as pessoas foram se conscientizando, as mortes foram diminuindo, mas ainda nós precisamos ter um controle
sobre essa doença, porque ela não está erradicada, ela ainda está em nosso meio. E se a gente não tiver essa cautela, esse bom senso, esse cuidado e esse controle, nós podemos permitir com que a doença avance. Mas, no mais, parabenizar a todos pelo encontro e nos colocar aí à disposição, deputado Sareta. Obrigado. Obrigado, deputado Fabiano. Vou passar a palavra agora ao Gilberto Scusiato, que está inscrito, depois ao doutor Douglas. Os demais que desejarem se inscrever também pode fazer aqui pelo chat. Gilberto Scusiato. Bom dia a todas e a todos, né? Ao Neudi Sareta, presidente dessa comissão, ao nosso secretário, André Mota, que a gente tem, né, cotidianamente feito diálogo, né? Isso é importante, né? O Conselho Estadual tem feito isso, essa casa, o doutor Douglas, e a Tânia, que representa esse coletivo, né, de pessoas que estão buscando seus direitos. Então, e o SUS é para todo mundo, então a gente tem um SUS, né, e precisamos fortalecer isso. Então, lá no COIS, a gente vem apontando, né, da secretária e Sareta também, a questão da comunicação, e a gente também pede um apelo, né, a questão dessa casa, Sareta, que também nos ajude na comunicação, né, usar o espaço da Assembleia e fazer uma comunicação institucional, o Ministério Público fazer uma comunicação institucional, os senhores, né, e conclamar a questão da imprensa também, fazer uma mobilização na questão da comunicação na prevenção, dos métodos de prevenção. Nós precisamos fortalecer isso, precisamos que as pessoas entendam. Eu vou falar por causa de família, né? Eu tenho familiares que não querem se vacinar. Imagina a gente que está envolvida e não quer se vacinar. Eu tenho minha mãe também, que agora já voltaram, né? O grupo lá em Chapecó, que voltaram a fazer festinha, se encontrar. Então, assim, a gente precisa voltar a fazer essa conclamação. Outra coisa importante, Sareta, que a gente precisa, né, e a gente discutiu lá no COIS, a doutora Jônia tem um trabalho, porque o Previne Brasil, a atenção primária, mudou muito e ficou pior. E nós tínhamos o NASF. Então, o que a doutora Jane, né, tem um projeto, está fazendo, né, na questão dos NASF que tem nos municípios, a gente está fortalecendo no território. Né, então, precisa isso. Uma coisa que a gente debateu, e o secretário também, e o governador tem feito isso muito importante, é na questão do orçamento, do recurso, do dinheiro. Então, tem as emendas impositivas dessa casa e dos deputados federais, que tem o Pedro Kizai, né? Desses orçamentos impositivos da saúde, nós temos um recurso pós-Covid, destinado pós-Covid. Então, eu gostaria que essa comissão encaminhasse para essa casa, né, e o governador já tem lá atrás feito um trabalho muito importante com as emendas dos parlamentares catarinenses, desse financiamento, né, de nós termos um recurso destinado a isso. E o doutor André tem feito um trabalho, né, e o governador tem um trabalho muito importante nisso, na questão de sugestões de recursos para a saúde. Então, a importância desses recursos para a saúde. Então, conclamo os senhores, o deputado Pedro Kizai também, na bancada, lá com o Fórum Parlamentar Catarinense, né, conversasse com o Fórum Catarinense, né, aí o secretário tem toda a plataforma de como precisa esse recurso para a saúde. Então, eu peço que vocês, né, solidariamente nos acudam. Nós precisamos de recursos, sim, salva-vida, recursos, sim. Então, a gente precisa de financiamento. Nós estamos em cima de um teto de gasto, que o pessoal não quer gastar dinheiro com saúde. Nós temos todas as demandas reprimidas que estão lá atrás da saúde, né? Toda a cirurgia diretiva. Agora está sendo feito um excelente plano, né, da política hospitalar catarinense, né, para não deixar descoberto. E agradecer a todos pelo esforço que têm feito, né? Desde as equipes de frente, como as equipes de trabalho técnico que estão trabalhando dia e noite. Eu acredito que nenhum de nós não conviveu, não perdeu um familiar e não tem um familiar que tem a sequela. Então, é isso que a gente tem que saber. Cada vida importa. Cada um de nós tem um sentimento, uma perda e perda prematura. Então, reforço. Precisamos de recursos, precisamos do apoio dessa casa, Sareta. Eu sei que o senhor é o deputado Preto. Obrigado. Obrigado, Gilberto Scusiato. Eu vou passar a palavra agora ao doutor Douglas Martins, do Ministério Público, também sempre bastante parceiro aqui das ações da comissão, depois a Ana Paula.
Enquanto isso, doutor André Mota, eu recebi também questionamentos aqui por escritos, já vou lhe passando aí para depois, quando o senhor voltar numa fala, o ex-vereador Lino Pérez, aqui da capital, ele questiona essa afirmação de que Santa Catarina é o melhor estado no tratamento da Covid. Ele faz esse questionamento, né, discorda disso, então gostaria que isso fosse comentado. E também diz que o estado de Santa Catarina foi um dos estados que mais flexibilizou e impediu isolamento, pelo menos de forma periódica e sustentável. Então, ele faz esse questionamento que depois também, então, gostaria que houvesse a resposta. Dr. Douglas Martins. Muito obrigado, deputado. Bom dia a todos e todas. Agradeço o convite para o Ministério Público participar mais uma vez dessa audiência pública, dessa importante casa legislativa. Cumprimento, então, o deputado Nedir Sareta, presidente da comissão, em seu nome, todos os demais senhores deputados e senhoras deputadas aqui presentes. Cumprimentar o secretário de Estado da Saúde, doutor André Mota, e o Gilberto, do Conselho Estadual de Saúde, e no nome dos dois, a todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde que seguem aí empenhados, mobilizados, trabalhando, cada um dentro das suas funções, seja na linha de frente, no planejamento, e empenhados no enfrentamento, e que seguem trabalhando diuturnamente, empenhados no enfrentamento da pandemia. Cumprimentar a Tânia, a representante da Associação Vida e Justiça, e em seu nome, todos os demais participantes dessa audiência pública e as pessoas que acompanham esse momento. Parabenizar pela iniciativa, a importância de se continuar discutindo e usar todos os espaços possíveis para alertar a respeito da necessidade de manutenção dos cuidados, manutenção das medidas de prevenção em especial, mas também as medidas de política pública de saúde de enfrentamento da pandemia. A percepção social se alterou muito nas últimas semanas, nos últimos meses, isso é altamente prejudicial a esse enfrentamento, e é importante, então, que todos os espaços sejam utilizados para relembrar a necessidade de manutenção das medidas de prevenção, sejam individuais, coletivas, cumprimento dos protocolos, a medida de fiscalização, enfim, em especial o uso de máscara. Então, os espaços aqui que foram utilizados, em especial pela associação, pela Alexandra, para relembrar e para fazer esse alerta, é de extrema relevância. É importante, então, que isso continue sendo discutido, sendo debatido, e, em especial, sendo mobilizado o enfrentamento, né? Nós vamos chegar à normalidade, isso ainda não aconteceu, infelizmente, isso vai acontecer em algum momento, mas ainda não é hora de desmobilização e de baixar a guarda. É preciso, então, manter essas estruturas, coisa que o Estado vem fazendo, os municípios vêm fazendo, manter as estruturas de enfrentamento estaduais, municipais, filantrópicas, e a mobilização, não só no atendimento dos doentes, na prevenção, mas também nessa atenção pós-Covid que foi muito bem destacada aqui também durante a reunião. O Ministério Público de Santa Catarina, ele segue mobilizado, segue acompanhando as medidas, tanto no âmbito estadual quanto municipal, em especial a vacinação e a fiscalização e cumprimento dos protocolos sanitários, que são as principais medidas adotadas no momento para enfrentamento da pandemia. Aproveitar o espaço para manifestar a nossa solidariedade com todos os atingidos pela doença, familiares, as vidas perdidas, e independentemente dos números, cada vida é de ser lamentada, porque se trata de morte evitável. Toda morte poderia ter sido evitada. É claro que o vírus ele tem a sua letalidade, a gente infelizmente não teria condições de evitar todas, mas cada uma delas é para ser lamentada e para servir de alerta e de lembrança a respeito do compromisso individual e coletivo que nós devemos ter. E por isso eu reafirmo aqui o compromisso da instituição com a vida e a saúde da população catarinense, sempre pautado nas recomendações técnicas, científicas, que foi o que nos motivou desde o início da pandemia, desde o início desse acompanhamento, em especial, e aproveito o espaço para reafirmar isso, o uso de máscara, manutenção do distanciamento social, não só por serem amplamente recomendados tecnicamente pela comunidade científica, pelos governos do mundo inteiro, pela nossa Secretaria de Estado da Saúde, mas por ser também uma obrigação legal, seja pela Lei 13.979 e pelo Decreto 1.371 de 2021 aqui do Estado, que também prevê a obrigatoriedade do uso de máscara.
Por fim, coloco a instituição à disposição de todos para aquilo que for da atribuição do Ministério Público, no acompanhamento dessa política pública, em especial aqui da Associação Vida e Justiça, que motiva essa reunião. Me coloco e coloco a instituição à disposição para discutir as pautas que a instituição vem levantando, os problemas e as dificuldades que vem identificando, e para que o Ministério Público possa atuar, então, dentro das suas atribuições para somar forças nessa melhoria da política pública aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, bom dia e bom trabalho a todos. Obrigado, Dr. Douglas Martins, representante do Ministério Público, sempre também atuante conosco aqui na Comissão de Saúde, sempre que convidado se faz presente com colaborações importantes. Ana Paula agora e depois o deputado federal Pedro Ksai. Passo então a palavra a Ana Paula Berlato Fão Fischer. Ela é defensora pública, coordenadora do Núcleo Especializado de Cidadania, Igualdade, Diversidade, Direitos Humanos e Coletivos da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Com a palavra, doutora Ana Paula. Bom dia a todos e a todas. Quero inicialmente cumprimentar o deputado Zareta e, em seu nome, estendo o cumprimento a todas as demais autoridades, a todos os presentes e aqueles que nos acompanham no dia de hoje. Em nome da Defensoria Pública, eu quero agradecer o convite para participar do presente debate, que é um tema ao qual a Defensoria se debruça desde o início da pandemia. Considerando os efeitos da crise sanitária e os seus efeitos sociais e econômicos, a Defensoria Pública, tão logo do início da pandemia, criou um grupo especializado de defensores e defensoras públicas, especialistas em diversas áreas, que atuaram e atuam em relação aos desafios trazidos pela crise sanitária para assegurar os direitos dos mais necessitados, de forma coordenada e estratégica, buscando melhorar ainda mais o atendimento não só na capital da população hipossuficiente, mas avançando também no interior em demandas importantes. Por esse grupo, inúmeras atuações foram realizadas, não só no âmbito da saúde, como no acompanhamento das medidas sanitárias adotadas pelo Estado, ocupação dos leitos, mas também a nossa preocupação se deu muito quanto às consequências trazidas pelo agravamento da crise econômica e social, que surtiu um efeito especial na vida da população mais pobre e que nos fez ter um olhar muito atento a situações como o superendividamento de famílias, o aumento do número de pessoas em situação de despejo, o retorno da fome, entre diversas outras situações que exigem um olhar muito especial da nossa instituição para garantir o direito das pessoas vulneráveis. E, por essa razão, nós temos a consciência de que esses efeitos econômicos e sociais ainda serão sentidos durante muitos anos por essa camada da sociedade, e é aí que nós entendemos a necessidade que o Estado e a Assembleia estejam sensíveis a essas causas, para que se possa, então, combater esses efeitos e possibilitar o amparo à população mais vulnerável. A Defensoria Pública também tem consciência de que a crise sanitária não está controlada ainda aqui no Estado, ainda que avanços importantes tenham sido conquistados, e a nossa preocupação, portanto, se dá no acompanhamento das flexibilizações e na solicitação das exigências de que o Estado mantenha o monitoramento efetivo e o controle da doença, para que todos esses avanços não sejam sentidos pela população como possibilidade de estar flexibilizando os cuidados necessários para a manutenção da situação que hoje chegamos, né? A preocupação, ela também se dá quanto ao avanço da população, quanto ao compromisso do Estado de conscientizar a população quanto à necessidade de imunização para vencer a doença, quanto à necessidade de completar o ciclo de imunização, e também a preocupação se dá quanto à imunização daqueles grupos mais vulneráveis, né, que exigem uma proteção especial do Estado, como se dá em relação à população em situação de rua, que já tem as suas doses reservadas pelo Estado, mas que ainda apresenta números muito baixos de imunização, indicando que os municípios necessitam a adoção de tomada de ações específicas, de articulação entre as secretarias de saúde,
assistência social para a realização de medidas ativas, então, porque apenas com a imunização de toda a população é que conseguiremos vencer essa doença. A Defensoria segue com seu compromisso de garantir o direito da população, especialmente da população mais vulnerável. Registro aqui, em nome da Defensoria, a minha solidariedade a todas as vítimas da doença, coloco a instituição à disposição e agradeço novamente o Estado, agradeço a participação nesse debate importante, que possamos, então, seguir assumindo esse compromisso das medidas necessárias a que possamos, o mais breve possível, retornar à normalidade. Obrigado, doutora Ana Paula, que é defensora pública da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Passo a palavra agora ao deputado federal Pedro Ksai, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Chapecó, e o deputado Pedro Ksai foi o articulador da Associação Nacional Vida e Justiça. Quero fazer um registro aqui de que participei da Constituição, a convite do deputado Pedro Ksai, dessa instituição nacional, um dos maiores eventos que tive a oportunidade de participar, né, em eventos realizados durante essa pandemia, obviamente de forma virtual, que demonstrou, né, essa preocupação com a questão também das vítimas, né, da Covid-19, um pouco também daquilo que a gente está conversando aqui, que motivou também esta audiência pública e também esta criação dessas sessões estaduais dessa Associação Nacional Vida e Justiça. Deputado Pedro Ksai, com a palavra. Obrigado, deputado Neudi Sareta. Quero lhe cumprimentar, parabenizar a Assembleia Legislativa por essa oportunidade de trazer tantas lideranças, segmentos e setores para discutir esse tema que é vital neste momento que nós estamos vivendo. E parabéns a ti, como presidente também da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, que faz essa mediação com o governo, com as entidades, com a sociedade, e inclusive com as vítimas da Covid aqui em Santa Catarina, e esse diálogo tão profundo com a própria Associação Vida e Justiça aqui, na pessoa da Vânia e do Márcio, cumprimentar a toda a diretoria que constitui aqui em Santa Catarina essa entidade tão importante e necessária. Com a objetividade, Neudi Sareta, e aí eu cumprimento todas as lideranças que estão participando, para aproveitar bem esse tempo precioso que o senhor nos concede aqui para mim fazer uma síntese muito rápida da pandemia, do ponto de vista nacional e aqui em Santa Catarina, e os desafios que estão colocados para essa Associação Nacional Vida e Justiça. O primeiro ponto, esteve aqui também o secretário de Saúde, esta associação aqui em Santa Catarina e no país quer trazer a memória, a visibilidade das vítimas da Covid. Quanta história, quanta experiência que famílias, lideranças, pessoas que perderam a vida para a Covid não podem ficar invisibilizadas, silenciadas. Por isso que precisaria cada vez mais a própria secretaria, o próprio poder público, trazer o perfil de todas essas pessoas catarinenses que perderam a vida, homens e mulheres, jovens. Quem são estas vítimas? Quem são esses seres humanos que morreram vítimas da Covid-19? O segundo, construir solidariedade nacional, esse mutirão, como eu vejo a Ana Paula aqui, da Defensoria, de buscar aqueles que mais precisam, buscar diferentes formas de solidariedade. O terceiro, quais as políticas públicas? O SUS, na atual estrutura, não dará conta das sequelas. O SUS não dará conta, com seu subfinanciamento, de todos os desafios, da necessidade de novos profissionais, de atender novas demandas das vítimas sequeladas, aos milhões nesse Brasil e milhares aqui em Santa Catarina. Desse 1 milhão contaminado em Santa Catarina, quantos sequelados?
quantos que precisarão de apoio permanente, apoio de profissionais. Portanto, políticas públicas para fortalecer o SUS, fortalecer, e a própria pandemia mostrou, né, deputado Sareta, a importância do SUS, a importância da política pública, a importância do Estado proteger e cuidar da vida. Quarto lugar, as leis, tanto do ponto de vista municipal, estadual, quanto nós, na dimensão federal, estamos propondo um rol de legislações para enfrentar o tema da pandemia, como a própria memória, que estamos sugerindo um projeto de lei para o dia 12 de março. A primeira brasileira, mulher, aos 57 anos, que perdeu a vida para a Covid, e em 50 dias perdeu o pai, a mãe, o irmão e a irmã de Covid, que seja o 12 de março, o Dia Nacional em memória às vítimas da Covid-19. E a Semana Nacional em apoio e defesa dos direitos das vítimas da Covid ser a partir do dia 17 de outubro, propositadamente no Dia Nacional de Vacinação. Enquanto não tem outras formas de imunizar, imunização ou distanciamento, ou cuidado, ou a proteção, ou a vacina. E, portanto, simbolicamente, no caso da pandemia, a vacina que produz tanta polêmica e conflito nesse país, seja o início da Semana Nacional em apoio. E, nesse sentido, nós, junto com esta semana de outubro, lá em outubro, nós vamos discutir um auxílio previdenciário para as vítimas de todo o Brasil, permanente, como também os órfãos, crianças e adolescentes, que têm iniciativas estaduais nesta direção, e Santa Catarina também pode ser protagonista, e também a responsabilização com a pandemia, com esta tragédia humana promovida aqui no Brasil. E, junto com ex-ministros da Justiça, junto com advogados, junto com defensores públicos da União e defensores públicos dos estados, nós vamos discutir a reparação moral, material e também da responsabilização com esta pandemia brasileira, inclusive com denúncia internacional que vamos fazer em Haia, que vamos fazer a ONU, que vamos fazer e responsabilizando. Outro rol de iniciativas parlamentares é a tributação. Na próxima quarta-feira da semana que vem, muitos congressistas, senadores e deputados vão ser coautores da iniciativa da Associação Nacional Vida e Justiça, juntamente com o Instituto Justiça Fiscal, que vai tributar setores hoje não tributados para enfrentar a pandemia, as sequelas e o pós-pandemia, como super ricos, como setores da Lei Candir, do setor mineral que não paga impostos, como setores financeiros, fortunas, grandes lucros e dividendos, que vamos tributar para enfrentar a pandemia e a pós-pandemia. E concluo, e na quinta-feira vamos ter uma super live nacional, onde todos vão poder participar para trazer essa mobilização nacional para criar legislações brasileiras para enfrentar a crise sanitária. E termino aqui, deputado Sareta, pela sua generosidade, dizer duas coisas. A primeira, Santa Catarina, como referência, tem que continuar reafirmando suas posições, seu cuidado, sua vigilância. Não pode descuidar, como municípios também, que se descuidaram e fizeram decretos liberando geral, como a minha cidade, Chapecó, que entra em colapso um mês e meio depois, com maior incidência de mortes acima da média estadual e nacional, por um discurso, muitas vezes, negacionista ou do charlatanismo de tratamento precoce. Portanto, acho que a CPI da Covid nos ajuda a compreender o que nós podíamos, como diz o Douglas, mortes evitáveis, vidas mantidas podia ser mantido nesse país. Portanto, nós não podemos separar a vivência e a experiência brasileira quando se nega a ciência, quando se nega a vacina, o isolamento, quando se nega a possibilidade de uso de máscara, que inclusive teve vetos e produziu um sentimento que faz hoje, na fila onde, quando fui se vacinar ontem,
um senhor na minha frente diz, o sogro do meu irmão morreu defendendo que vacina não tinha efeito, que ele sabia se cuidar, e morreu de Covid. Outro não quer Coronavac porque tem disputa política e ideológica. Outro não quer AstraZeneca porque tem vírus chinês, e assim por diante. Esta mensagem negativa, quando o meu assessor ontem foi vestido de Zé Gotinha tomar sua vacina, tu imagina se o presidente da República fosse com o Zé Gotinha dizendo para todo mundo se vacinar nesse país, que mensagem passaria? Quantas mortes a menos? Quantas vítimas a menos? Portanto, nós precisamos ter essa consciência, e a Associação Vida e Justiça também quer caminhar nessa direção para trazer à memória solidariedade, políticas públicas, legislação e responsabilização diante dessa tragédia que às vezes a gente chama de genocídio humano. Evitáveis. Quantas pessoas que vocês conhecem que poderiam não ter perdido a vida, como Luiz Fernando diz, meu pai, minha mãe e meu irmão morreram no mesmo dia de Covid. Se tivesse a vacina, quem sabe não teriam morrido a família toda. Então, um abraço, Sareta, um abraço à Assembleia Legislativa, a todos que se engajam na defesa, como nunca a vida teve tanto significado diante de uma vivência de tantas mortes de brasileiros e brasileiras neste momento histórico. Parabéns à Assembleia, parabéns, deputado Neudi Sareta, e a Associação Vida e Justiça de Santa Catarina, como Vida e Justiça Nacional, todos estão convidados em mutirão, em solidariedade. A causa da vida não tem causa mais nobre do que defender a vida e a justiça. Essa é a grande causa desta Associação Nacional que a gente se soma nesta audiência pública do dia de hoje. Parabéns, Alesc, parabéns, deputado Neudi Sareta, parabéns a todas as entidades que se engajam na defesa da vida e da justiça. Obrigado, deputado federal Pedro Psai. Parabéns a você pela articulação, né, dessa associação nacional e também pela luta em defesa da vida. Bom, tem alguns pedidos de pessoas que já falaram, querendo falar novamente. A gente vai tentar contemplar isso antes do final, mas eu queria, e depois temos que ouvir o secretário André Mota ainda novamente, mas eu queria consultar quem não falou ainda, que era convidado aqui diretamente, que não falou, se deseja fazer uso da palavra. Eu queria consultar o doutor Luiz Eduardo Dado Xerém, do Tribunal de Contas, ele que já foi deputado estadual, né, médico, foi da Comissão de Saúde, é do Tribunal de Contas, tem sido sempre parceiro também nessas ações e debates. Conselheiro, faria questão de lhe passar a palavra, se desejar fazer uso, a sua contribuição, por gentileza. Eu dei muito rápido, quero dar um bom dia a todos, parabenizar por essa audiência pública, acho de extrema importância a gente manter esse debate sempre, e principalmente no sentido da informação, já que estamos nos deparando com muita desinformação. Então, muito importante isso, e ainda mais por órgãos de credibilidade, com respaldo, como é a Assembleia, Ministério Público, Associação Proponente, né, e todos aqueles que estão participando aqui na manhã de hoje. Tenho aqui, Neudi, e depois eu vou fazer o encaminhamento para a Comissão de Saúde, eu tenho assim, alguns estudos levantados pelos nossos técnicos do Tribunal de Contas a respeito das ações do governo do Estado, dos municípios, desde o início de março do ano 2020 até a data de hoje. E são estudos interessantes que a gente pode observar a evolução de determinadas situações. A minha contribuição será apenas para enriquecer o debate, nada mais do que isso, até porque esse estudo técnico posso fazer um encaminhamento para você depois, e gostaria que você, como presidente da comissão, pudesse dar publicidade a esse estudo. O doutor André Mota já tem, o Ministério Público também já tem esse estudo, acredito que a Assembleia não tem ainda. Então, assim, hoje, no meu entendimento, qual é a maior dificuldade do enfrentamento, né? Além da situação em si, de um vírus totalmente imprevisível, sem parâmetros do seu combate, e as dificuldades são todas, né? Você vê aí desde o início as mudanças de combate a essa pandemia, mas nós não podemos, assim, baixar a guarda.
com todos remando para frente, todos remando já é difícil. Imagina quando a gente enfrenta, então, uma negação, né? Ela se torna mais difícil ainda. Então, muito importante a informação. Eu sempre dizia que saúde tem que caminhar junto com a boa informação. E a boa informação é a ciência, nada mais do que isso. É priorizar a ciência. Quem entende de saúde é a ciência, não é a ideologia. E, lamentavelmente, o Brasil enfrenta hoje um cunho ideológico que eu nunca vi nada parecido, nunca vi nada igual. Eu sempre tive uma alegria muito grande, como secretário municipal, depois como secretário estadual de saúde, da capilaridade do SUS, da capilaridade das nossas campanhas de vacina. Aquilo era um relógio, funcionava assim como um espetáculo, desde a cidade menor até a cidade maior. Aquilo para nós era uma alegria em dia de vacina, onde todos, de uma maneira em geral, se comprometiam com aquela data. E por que eu estou falando da vacina? A importância, nesse momento que nós temos a necessidade de vacinar. O lockdown virou palavrão. Quando você fala em distanciamento social, enfim, parece que há aí uma situação muito, muito delicada em relação a isso. O uso de máscara, você vê aí hoje pessoas que não acreditam que o uso de máscara funcione pela questão ideológica. Enfim, há enfrentamentos, constrangimentos públicos a esse respeito. A vacina foi vista ideologicamente de uma maneira totalmente equivocada. E o resultado está aí, eu não vou nem repetir, que nós estamos enfrentando. Faço um parâmetro aqui, viu, Neudi, para encerrar a minha contribuição, faço um parâmetro aqui. Os municípios, de uma maneira em geral, têm feito a sua contribuição, têm encarado, não é fácil ser prefeito numa situação dessa, onde o poder econômico briga com os protocolos sanitários. Você sabe a pressão, você já foi prefeito, imagina o que estão passando os prefeitos em relação a isso. Mas estão fazendo um bom trabalho, estão fazendo o trabalho correto, dentro das suas possibilidades. Acredito também que o Estado botou o trem nos trilhos. No começo foi um pouco mais difícil, mas também com a imprevisibilidade desse vírus, com a falta de parâmetros, até então desconhecido, teve os seus erros, os seus acertos. Mas acredito que hoje, principalmente no ano 2021, aí conseguiu botar o trem nos trilhos novamente, e os resultados estão aparecendo, as campanhas de vacina estão muito, muito bem elaboradas. Claro que tem as suas dificuldades ainda, é uma coisa normal num enfrentamento pandêmico desse, né? E acredito que esse vírus ele veio para ficar, ele não vai embora tão cedo, e por isso, volto a frisar, né? A informação, viu, Neudi? Acho que esse talvez seja a contribuição mais importante que nós podemos dar nesse momento, né, além da logística dos municípios, do Estado, enfim, mas a informação, a boa informação, é esse combate, né, a esse viés ideológico da negação da ciência. Minha contribuição seria essa. Obrigado e parabéns a todos. Obrigado, doutor Luiz Eduardo Xerém, conselheiro do Tribunal de Contas, também sempre parceiro nesses debates, nessa luta, né, do combate a essa pandemia. Doutor André Mota, eu vou lhe passar a palavra novamente, se o senhor está em condições de fazer uso da palavra. Houve alguns questionamentos e também por todas as questões que foram levantadas aqui, gostaríamos de lhe passar novamente a palavra. Obrigado, deputado. Eu quero aqui agradecer as falas anteriores, principalmente aí do deputado Fabiano, muito lúcido nas suas colocações, doutor Douglas, nosso deputado Pedro, né, e o ex-secretário, a quem eu admiro muito, Dado Xerém. Santa Catarina iniciou em 2019 o governo com 1 bilhão e 200 milhões em dívidas, 750 milhões dessas dívidas na área da saúde se dizia que eram dívidas impagáveis. E nós pagamos isso no primeiro ano, entramos no enfrentamento da pandemia, então, com superávit. Nós conseguimos trazer 61 unidades hospitalares, com 1.100 leitos de UTI Covid para enfrentamento, dobrando a capacidade inicial, que era de 550 leitos. Nós não deixamos faltar insumos para nenhum cidadão catarinense, apesar dos 61 hospitais, nós temos obrigação de fornecer insumo apenas para 11, porque os outros recebiam um teto máximo da política hospitalar catarinense e também dos contratos de OS
para que fizessem essas aquisições. Nós temos a menor taxa de letalidade do país, nós temos um índice de vacinação absolutamente, inquestionavelmente muito bom. Há uma discussão, esse estado é um estado de fato tripartite, com a participação do Ministério da Saúde, lado a lado da Secretaria de Saúde e ao Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Nós fizemos vários treinamentos e qualificamos a nossa rede de atenção primária, a porta de entrada do paciente, trouxemos o monitoramento e rastreabilidade, portarias muito claras. 17 de março, fizemos o decreto por parte do governador Moisés mais restritivo do país para que se pudesse organizar tudo isso e pudesse, então, iniciar esse enfrentamento. Então, quando a gente é questionado por que nós somos os melhores, esses são alguns dos dados. E eu concordo com todas as falas aqui, nós temos uma dificuldade extrema de comunicação. O Estado tem feito um esforço danado para isso, as nossas redes próprias estão diuturnamente colocando dados, dizendo para as pessoas que a pandemia está ainda entre nós, que nós precisamos manter os regramentos. Não há flexibilização alguma no Estado, mas sim regramento para as atividades. Inclusive, em junho do ano passado, a pedido dos próprios municípios, nós trouxemos um decreto de governo compartilhando responsabilidades, o Estado fazendo o regramento geral, macro-regional, e os municípios assumindo, então, a gestão dos seus processos locais. Por quê? Entendemos que há diferença dentro do Estado, o vírus se propaga de uma forma diferente, e por isso que é importante esse compartilhamento de responsabilidades na gestão do enfrentamento da pandemia. E, de fato, Santa Catarina é, sim, o estado que mais enfrentou isso, conseguimos trazendo, inclusive, um superávit de 2 bilhões de reais, e hoje nós estamos investindo em estrutura de saúde e outras com recursos dos catarinenses pela capacidade de gestão que esse governo tem. Mas o deputado Pedro foi muito feliz quando fala que há uma dificuldade de financiamento do sistema público. Eu tenho questionado muito Brasília e o Ministério da Saúde, porque nós temos que rever políticas nacionais, sejam elas de vigilância, sejam elas de saúde mental, de terapia renal substitutiva. Não há como imaginar o enfrentamento do ano de 2021 como já estamos fazendo, e nós não sofremos isso no estado de Santa Catarina, porque esse é um estado competente e trouxe recurso para a rede de saúde, mas em 2021 não houve nenhum orçamento extraordinário por parte do governo federal. Os secretários de Estado de Saúde do país, no CONAS, do qual eu faço parte, já manifestou várias vezes ao governo federal a necessidade de suplementação de pelo menos 40 bilhões de reais para ações de saúde, porque, além de todo o sofrimento, sequela e dificuldade, tanto no ponto de vista de saúde pública como social, que o coronavírus nos trouxe, nós temos 2 anos em um, que é a questão da cirurgia eletiva, que, aliás, para a qual o Estado de Santa Catarina já está se preparando e já iniciou o enfrentamento dessa dificuldade. A questão do perfil das vítimas, muito interessante esse questionamento, e eu preciso aqui mais uma vez dizer aos senhores que o site coronavírus.sc.gov.br traz todas essas informações de recursos, repasses, estruturação de rede, inclusive para municípios e hospitais. Nós prestamos contas do que nós estamos fazendo, e lá no site nós temos o painel Casos e Óbitos, que mostra o perfil de todos os doentes em Santa Catarina, para que municípios, universidades e outros órgãos possam ter acesso e também nos ajudar a fazer o entendimento dessas pessoas, trazer visibilidade a essas dificuldades e a esses sofrimentos. A questão do número de baixo de imunização, eu andei percorrendo o estado de Santa Catarina e manifestei nos últimos dias, porque o nosso estado tem um cronograma que será cumprido até 31 de agosto, de vacinar pelo menos com uma dose todos os catarinenses acima de 18 anos. E esse secretário está propondo que se inicie imediatamente 12 a 17 anos com comorbidade, e essa ainda é uma discussão que não foi consenso na CIB, que é o nosso colegiado bipartite do estado de Santa Catarina. Mas nós percebemos que houve 7 milhões e 100 mil doses distribuídas pelo estado de Santa Catarina, compromisso do governo do estado em distribuir-se em até 24 horas, mas nós temos 1 milhão de doses que ainda não estão registradas no SIPNI, no Sistema Nacional,
e no vacinômetro, que é o sistema do Estado. Então, a gente hoje tem uma missão que foi repassada aos municípios. Eu peço aqui a ajuda de todos para que se fortaleça, como muito bem dito aqui por alguns, a necessidade primordial de completar o esquema vacinal, seja com 1 dose ou 2 doses contra o coronavírus, também contra a influenza, que nossos índices ainda são baixos, que são doenças concomitantes, mas eu faço aqui também um apelo para que todos os municípios, como têm feito, registrem adequadamente as doses, porque eu tenho certeza absoluta que o nosso estado já tem um quantitativo bastante interessante, inclusive de D2, que é o que interessa de fato, e quando a gente tem esses números muito claros, se consegue, junto ao governo federal, questionar e gestionar um aporte maior de vacinas ao estado de Santa Catarina, porque nós merecemos isso, pela nossa competência e pela característica também da sazonalidade das doenças de inverno, e essa é uma fala desse secretário já há muito tempo. Também eu preciso ressaltar que esse governo bateu recorde em pagamento de emendas parlamentares, sejam elas estaduais, federais. Os senhores são testemunha disso, e a gente sempre diz que governo, emenda parlamentar, ela faz sentido quando ela está no destino, porque ela traz recurso para que as instituições dos municípios possam, então, fazer oferta de saúde às pessoas, e essa é uma obrigação e é uma determinação do governador Moisés, o único governador que colocou em dia as emendas parlamentares, inclusive de anos anteriores. Mas nós precisamos, sim, e aqui já encerrando a minha fala, melhorar a nossa comunicação entre nós, entender o que nós estamos organizando e já trazendo estruturas novas no Estado, e compartilharmos entre todos nós que temos essa responsabilidade a educação das pessoas, a manutenção da necessidade de entendimento que essa pandemia não acabou, esse é um vírus cruel, ele não respeita clima, geografia, característica social, ordem do corpo e deixa sequelas graves. Então, nós precisamos, todos nós, nos envolver na questão de comunicação. Nós temos limites orçamentários, gostaria muito de ter espaço no horário nobre das maiores emissoras de televisão do país, mas esses recursos, nesse momento, nós estamos aplicando para trazer oferta de serviço para as pessoas. Mas também acho que todos nós juntos podemos construir uma forma de trazer mais informação ainda para as pessoas, mas eu aqui conclamo a todos que nos assistem a que entendam que vacina é fundamental, manutenção do regramento colocado pelo Estado é fundamental e que todos nós precisamos nos comunicar melhor. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez reforço, estamos sempre à disposição. Esse é um governo de fala municipalista, de fato a gente está presente nos municípios e nós queremos ampliar o diálogo com todos, que possamos construir ainda mais e melhor num Estado que já tem esse enfrentamento de qualidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor André Mota. Eu queria reforçar essa questão da vacinação, né? Quão importante é concluir esta faixa de acima de 18 para imediatamente iniciar a faixa 12 a 17, porque depois tem os de abaixo de 12, né? Que também ainda as vacinas estão em estudos, mas que estão aí, inclusive se a gente olhar os últimos dados, se pegarmos dados divulgados agora, recentemente, nos Estados Unidos, cerca de 2,4 das internações no país são Covid. Então, nós precisamos concluir imediatamente a questão da vacina acima de 18 e já iniciar, concordo, essa questão de 12 a 17, e o mundo tem que pensar também naqueles com menos de 12, né, para a gente poder efetivamente vencer essa pandemia. Bom, como nós temos alguns minutinhos do tempo proposto, e a Tânia está pedindo a palavra, e o Márcio também, e a Tânia, inclusive, como a presidente aqui, a coordenadora da Associação Vida e Justiça, e o Márcio como secretário executivo, não poderia deixar de passar. Então, uns 2 minutos, Tânia, aí para a sua fala novamente. Obrigada, deputado Sareta, mais uma vez, obrigada a todos, mas eu não poderia deixar, nesse momento, de falar e pedir, né, já que o nosso secretário da Saúde, o doutor André Mota,
o doutor Douglas Martins, Ministério Público, e a doutora Ana Paula, da Defensoria Pública, que nos mostre, que consiga, juntamente com essa Assembleia Legislativa, que a gente consiga ter um levantamento de quantas pessoas sequeladas estão acamadas, sem assistência do município e até mesmo do Estado. Porque a gente sabe que a questão do orçamento é uma questão séria. Até porque, quando esse desgoverno assumiu, a primeira coisa que ele fez foi cortar o orçamento da saúde. E hoje nós estamos sofrendo essas consequências. Então, eu até concordo com o secretário André de que realmente a questão do orçamento é importante. Mas eu gostaria, o nosso Estado não tem um levantamento de quantas pessoas estão acamadas. Eu tenho um depoimento da minha família, meu irmão. Ele está acamado, ele esteve internado há 70 dias no HU, Miguel Ângelo Ramos, está acamado, veio embora, passou por todas as fases da sequela, aliás, por todas as fases do Covid, foi entubado, teve tráqueo, paralisou o rim, fez transfusão de sangue, teve bactéria, enfim, ele passou por todos. E hoje ele está em casa acamado, está com sequelas, ele não anda, ele tem 56 anos, ele veio embora com escaras, cuidando das escaras ainda. Não tem um profissional, não conseguimos um profissional para que vá fazer uma fisioterapia, para que possa conversar com ele a questão psicológica, que meu irmão já está tentando suicídio, pensando em suicídio. Então, assim, isso é uma questão que eu estou falando de experiência própria. Nós não conseguimos passar aqui os outros depoimentos, mas eu gostaria de trazer para que todos pudessem pensar essas pessoas que estão acamadas sem assistência, essas famílias órfãos. Nós temos crianças que ficaram órfãos, nós temos esse levantamento, conseguimos fazer esse levantamento, de que forma que a gente pode atender essas pessoas lá na fonte. Sabemos que todo esforço está sendo feito, eu sei disso, todas as falas aqui nos contemplam. Mas, gente, nós que estamos aqui na periferia, a gente sabe quantas pessoas acamadas que vão no posto de saúde e não têm insumos. Fica a gente correndo de um posto, de um lugar para outro, para conseguir soro, gases, até mesmo remédio, para que as pessoas possam tomar, porque estão em casa. E não tem um médico que possa ir na casa das pessoas para que possa, pelo menos, acompanhar. Nós não temos profissional suficiente. É isso que o nosso Estado, tanto o Estado quanto ao município, nós temos que nos preocupar. Nós estamos trabalhando com vidas, vida pós-Covid, que está sem assistência. Sabemos de tudo que foi falado aqui. E aí eu quero aproveitar o Ministério Público, a Defensoria Pública e o secretário para que a gente faça esse levantamento. Procure nos postos de saúde, porque os pedidos estão indo para lá. E a gente recebe, não, o médico não pode ir até em casa, nós não temos profissionais da saúde disponível para ir fazer um curativo de uma escara, nós não temos um fisioterapeuta que possa lá ir fazer uma fisioterapia para que o paciente possa continuar a andar, nós não temos um médico, um neuro para que possa ir nas casas das pessoas, enfim, é essa a nossa realidade. E isso não é só em Santa Catarina, no Brasil, mas nós estamos falando hoje de Santa Catarina. E o estado dessas pessoas são graves. Elas estão voltando para os hospitais com outras doenças. Elas estão ficando doentes depois de um tratamento que foi feito nos hospitais. Então, fica aqui meu apelo a esta casa, ao secretário, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, a todos, que façamos esse levantamento e vamos até o local onde estão essas pessoas acamadas. Aí nós vamos ter certeza de que forma que a gente pode alcançar até eles. Muito obrigado, obrigado a todos e um beijo no coração e viva o SUS! Obrigado a você, Tânia, pela sua contribuição, seu esforço. Márcio, 2 minutos para a sua fala, para a gente fazer o encerramento. Bem rápido, eu queria colocar aqui o secretário André Mota mencionou da universidade, né, da participação dos espaços de governo, né, para colaborar. Eu também sou pesquisador, né, na área de ciências sociais, tenho dados também relativos às questões de impacto na sociedade.
Eu queria colocar ao secretário Mota que o comitê a associação está à disposição para participar como controle social também, né, para ajudar o Estado a ver os indicadores que nós vemos. Né? O Estado consegue ver os indicadores que ele produz. Nós olhamos outros indicadores com outras fontes, com outros parâmetros, e a gente pode apresentar isso também ao secretário, ao governo, e na perspectiva de colaborar para evidenciar os fatos e evidenciar as circunstâncias. Então, eu queria fazer essa declaração aqui, me tomo a liberdade em nome da associação, Tânia, de a gente se colocar à disposição como sociedade civil, né, inclusive do Conselho Estadual de Saúde, para colaborar. E, em segundo lugar, Sareta, nos colocar à disposição da Comissão Estadual de Saúde, né, a sua comissão. A gente fez essa proposição aqui, a comissão, a bancada do PT, a comissão, nesse intuito também de a associação é um conjunto de pessoas vítimas da Covid, famílias vítimas da Covid, pessoas que têm relação com entidades que estão na ponta, né? Então, a gente recebe muita informação, a gente sistematiza essa informação e colocamos à disposição também da Comissão de Saúde da Alesc. E, por fim, dizer que a gente sempre atuou para minimizar os impactos nas internações e mortes. Eu acho que essa foi o primeiro passo de enfrentar uma pandemia. Nós estamos diminuindo a taxa de mortalidade. Em compensação, está aumentando muito a taxa de pessoas que estão com sequela, como o irmão da Tânia, que é o Miguel Ângelo Ramos, que nós tínhamos um depoimento dele aqui para passar, é bom citar, ele está nos assistindo, né, que nós tínhamos o depoimento dele aqui para passar acamado, e infelizmente eu lamento muito não ter conseguido passar. Mas esses dados, eles são dados que inclusive interferem na própria economia. Né? Então, se a gente pensa em economia, nós temos que pensar naqueles e naquelas que sobreviveram e que têm essa dificuldade de lidar com os fenômenos das sequelas, particularmente das camadas populares, né, que a Tânia mencionou aqui. Se é verdade que nós estamos na mesma tempestade, não é verdade que nós estamos nas mesmas condições. Alguns estão na tempestade com transatlântico e outros estão agarrados num tronco de árvore, né, vivendo a mesma tempestade, mas com condições muito diferentes. Então, eu quero agradecer, Sareta, mais uma vez a oportunidade, ao deputado Fabiano, à bancada do PT, a presença do secretário estadual de saúde aqui, que a gente sabe que a agenda do secretário é também bastante concorrida, e ele está aqui há mais de 1 hora conosco, né, e a todos e todas que aqui estiveram e estão nos assistindo. Um forte abraço, cuidem e cuidem-se. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado a Tânia, muito obrigado a todos e a todas que participaram desta audiência pública. A Comissão de Saúde já realizou, desde que a pandemia, antes mesmo de começar, mas desde que foi noticiado a questão do vírus no ano passado, dezenas de reuniões, encontros, audiências públicas, sempre trazendo questões importantes, fundamentais, sempre contando com a colaboração, a participação do Conselho Estadual de Saúde, do Ministério Público, das entidades, Secretaria de Estado da Saúde, a participação efetiva da sociedade civil, e hoje, mais uma vez, nessa reunião importante, que não é final, não é conclusiva, ela traz aqui, vamos dizer, mais um capítulo dessa luta que nós temos na defesa da vida, na defesa da luta, né, contra a pandemia, e também agregando muito nessa luta esta questão dos sequelados da Covid, das pessoas que foram vítimas, dos seus familiares, dos seus amigos e de todos aqueles que lutam pela dignidade e pela vida. Muito obrigado a todos e a todas. Vamos continuar vigilantes nessa luta e certamente em muitos outros debates e reuniões, encontros que visem buscar alternativas e soluções. Vamos poder contar com todos e contem também com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Muito obrigado a todos. Está encerrada a presente audiência pública.